Queridos, desde o começo do mês de janeiro, nós começamos uma série de exposições pela manhã, do domingo pela manhã, que vai se encerrar no dia 2 de fevereiro, e que tem como título, afinal, o que é ser presbiteriano. A ideia é que, enquanto a nossa escola bíblica dominical esteja em recesso, obrigado, Henrique, enquanto a nossa escola bíblica dominical esteja em recesso, nós possamos aproveitar ainda por mais 2 semanas o privilégio de estudar o que significa a nossa identidade confessional. E quando a gente fala de identidade confessional, como você pode ver aí, nós estamos falando de algo que é importante para nós, porque a confissão de fé, aquilo que nós cremos, está um pouco fora da configuração, talvez na transmissão, ela não apenas reconhece e expressa a nossa identidade, mas também ela direciona a nossa missão. Descobrimos o que somos quando entendemos o que cremos. E ao entender o que cremos, imediatamente somos direcionados por Deus no sentido daquilo que temos que fazer como igreja. A missão da igreja de um modo geral e a missão específica da igreja local, nossa aqui ou outra congregação, que é formada por indivíduos e comunidades e igrejas como nós somos, que conscientes naquilo que creem, podem imediatamente fazer a sua missão, o propósito que Deus tem na vida deles. Isso claramente fica estabelecido, ou ficou estabelecido na primeira parte, que foi o primeiro estudo, quando falamos da importância da identidade confessional. No segundo estudo, nós começamos digamos assim, elemento básico do que é ser presbiteriano. Essa igreja tem esse nome presbiteriano, porque ela se fundamenta no governo dos presbíteros, pastores ou presbíteros regentes, que formam um conselho local e que tem várias instâncias numa igreja como a nossa, denominação como a nossa, por exemplo, a Igreja Presbiteriana do Brasil, que tem presbitérios, sínodos e o Supremo Concílio. Mas tudo começa com o núcleo básico, a unidade de cada presbítero, que nesse segundo estudo eu chamei dos guardiães da doutrina e do governo da igreja. Como eu falei, é possível que a igreja não tenha condição de ter um pastor efetivo e o presbitério indique aquele pastor para fazer os atos que são exclusivamente do pastorado. Mas essa igreja não será igreja se não tiver presbíteros. Ela pode até ter um pastor designado, porque não pode ter um pastor efetivo, no sentido de pagar o seu próprio pastor, sustentá-lo e assim por diante. Mas se ela não tiver presbíteros, ela não é igreja presbiteriana, ela é uma congregação presbiteriana. Por quê? Porque, como vimos no segundo estudo, os presbíteros são escolhidos por Deus, eles são anciãos, chamados por Deus para ser bispos, supervisores do rebanho. Aqueles que olham a igreja e o rebanho de cima, não no sentido de um isolamento, de uma separação, mas de uma supervisão espiritual para que o rebanho, não apenas do ponto de vista da doutrina, mas também do ponto de vista do governo e da dinâmica da igreja, esteja sendo conduzida na direção que a palavra de Deus expressa. Portanto, faz parte da função dos presbíteros, que são chamados anciãos, não porque são idosos, mas porque são mais experientes na fé, mais maduros na fé, mais consistentes naquilo que creem. Eles têm a ver com essa supervisão, a missão que eles têm, como também o pastoreado, junto com o pastor efetivo ou pastores auxiliares de todo o rebanho. E tudo isso nos torna pastores e presbíteros humanos, na verdade, pastores auxiliares do grande pastor, do supremo pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. Imagine um grande rebanho de milhões de pessoas que tem um único pastor e que, enquanto essas ovelhas estão aqui na terra, ele separa porções como essa e diz assim: aqui está pastor Robson, a quem eu chamei, a quem eu capacitei para se tornar um pastor auxiliar que me auxilie no dia a dia, junto com outros colegas, para tomar conta desse rebanho. E assim ele faz, distribuindo vocações e dons para que esses pastores sejam, junto com os presbíteros, aqueles que pastoreiem o rebanho. Isso foi a tônica do segundo estudo que fizemos. Depois nós falamos da necessidade
de que isso tudo, aquilo que nós cremos, aquilo que nós ou nos organizamos, ele se expresse no culto que nós oferecemos a Deus. E aí eu fiz uma provocação ontem na minha rede social, dizendo assim, que se as pessoas quisessem entender realmente, não com caricaturas, nem com nomenclaturas, nem com rotulações, mas pudessem entender por que o culto presbiteriano, e não apenas presbiteriano, o culto bíblico de um modo geral, o culto cristocêntrico, que tem Cristo no centro, não tem determinados elementos ou determinadas situações que às vezes você vê em outros tipos e tradições religiosas que viessem hoje, porque o tema é justamente esse, o culto cristocêntrico e o princípio bíblico doutrinário que regula o culto, e é o tema de nosso estudo de hoje. Ou seja, nós hoje vamos entender como a nossa identidade, que determina a nossa missão, a partir do governo dos presbíteros, também influencia a maneira como cultuamos. Nada do que aconteceu aqui, ou que acontecerá à noite, ou em qualquer culto do Senhor, no dia do Senhor, ele é fortuito. Existe uma liturgia, que é a tradução de uma palavra, ou a transliteração de uma palavra que significa serviço, e que é aquilo que nós viemos oferecer a Deus, e que talvez seja o primeiro ponto que eu quero enfatizar. Quando nós dizemos que nós estamos aqui para cultuar a Deus, e não para assistir um culto, é porque a tônica não está naquilo que nós viemos obter, como se nós viemos para receber uma bênção de Deus, como muitas vezes é propagado em outras tradições. Venha e Deus vai libertá-lo, venha e Deus fará milagres, venha e Deus lhe fará prosperar, venha e Deus tem reservado a sua bênção. Que Deus haverá de nos abençoar toda vez que nós cultuarmos a Deus, não tenha dúvida. A presença de Deus é abençoadora, mas não é essa a nossa motivação. No Antigo Testamento havia uma expressão que era a expressão santa convocação. E o que era uma santa convocação? Era quando Deus que marcava um dia e uma hora, inclusive regulada na lei, para a qual todo o povo de Deus tinha que vir, de crianças até os mais idosos. Era uma convocação. E é esse o sentido do culto. O culto é uma convocação. Nesse sentido, eu e você temos o dever de cultuar. Esse dever, obviamente, é um dever consciente, não é uma mera obrigação que a gente faz reclamando e achando ruim, embora talvez alguém o faça. Mas é um dever consciente. E baseado em quê? Baseado em quem Deus é e como ele será apresentado nesse culto, como já foi em cultos anteriores. O nosso missionário Cavalcante falou uma coisa bem interessante, que nas etnias com as quais ele trabalha, o culto pode demorar um dia inteiro, e a questão não é se demora um culto um dia inteiro ou não, mas é a lógica que funciona na mente daqueles indígenas. Ora, se antes a gente passava um dia inteiro adorando o sol, a lua, as estrelas ou falsos deuses, e nós não tínhamos problema no tempo com isso, e nos dedicávamos, e festejávamos, e nos alegrávamos dentro daquela concepção equivocada, pagã, que ainda não tinha sido esclarecida pela palavra de Deus. E hoje, que nós conhecemos a verdade, que nós temos não apenas conhecido a verdade, mas sido abençoados pela verdade, então não é um dever, uma obrigação, no sentido de um sacrifício, estar na presença de Deus. E aí, se é 5 minutos ou 5 horas, a depender da cultura, a depender do tipo de liturgia, tudo se justifica quando a pessoa tem a sensação, a certeza de que está ali para prestar um culto. Ora, se Deus lhe trouxe aqui hoje, portanto, você está aqui convocado por Deus. Eu sei que talvez Deus não apareceu hoje pela manhã na sua casa e disse: vamos lá, está na hora, você está convocado. Talvez Deus não tenha feito isso, mas Ele já fez na sua palavra. Na sua palavra há inúmeros momentos em que Deus convoca-nos para adorar. Por isso não é opção nossa, sendo bem sincero, dizer assim: esse domingo eu vou ou não vou para a igreja. Não.
Se você entender que nos 6 dias da semana que passou, até ontem à noite, Deus demonstrou a sua bondade, graça, amor e misericórdia para com você. No primeiro dia do novo ciclo de semana, porque para nós a semana começa no domingo e não na segunda, por isso o nome é segunda, e o domingo é o dia do Senhor, nós não temos opção de dizer, vou ou não vou para o culto. Na verdade, nós somos convocados para isso. Significa dizer, para ser bem sincero com você, e espero que você não ache isso uma dureza, quando você não vem para o culto, você está em pecado. Porque você está desobedecendo a uma convocação a Deus. É verdade que você pode estar doente, e o Deus amoroso e gracioso e bondoso haverá de lhe abençoar para que na próxima ocasião que você estiver em condições físicas você possa vir. Mas não deu vir para o culto porque você dormiu demais, porque você está cansado demais, porque qualquer outro motivo, você está recebendo alguém na sua casa e que de repente tomou a sua agenda do domingo e você, puxa pastor, não vou poder ir. Na verdade, querido, diante de Deus você está em pecado, porque você não atendeu a uma convocação. Você tem todos os outros 6 dias para se dedicar a tudo aquilo que faz parte da sua vida. Seus negócios, ganhar dinheiro, eventualmente ter um momento de recreação, dedicar tempo às pessoas. Para muitos de nós, inclusive, no sábado nós não trabalhamos, muitos aqui não trabalham, pelo menos depois do almoço do sábado. Então há tempo para tudo. No domingo é o dia de estarmos na presença de Deus. Por quê? Porque o primeiro ponto de um culto cristocêntrico é que ele é uma convocação. E um privilégio, querido irmão. Um privilégio. Hoje, de manhãzinha cedo, quando a misericórdia de Deus se renovou para com você, milhões, literalmente, milhões de pessoas acordaram sem vida. Alguns desses eram crentes, como você, até melhores do que eu como crentes e como você. E eles não estão cultuando, a não ser agora no céu. E eles não têm mais a oportunidade de estar aqui. Estar aqui é um grande privilégio, além de um grande dever que cumprimos. Esse é o primeiro princípio. Mas quando aqui chegamos, conscientes disso, a grande questão é, como devemos cultuar? E quando pensamos em como devemos cultuar, nós temos que pensar num texto bíblico que eu uso como base da nossa exposição, estudo bíblico de hoje. Abra sua Bíblia, por favor, em João capítulo 4, e eu vou ler apenas 2 versículos e dar um pouco do contexto, e baseado nesse texto, poder ministrar para você e detalhar para você o que eu estou falando. Eu sei que eu já comecei na jugular de vocês, dizendo que vocês estão em pecado, porque no domingo que vocês não vêm, vocês não estão atendendo a convocação, mas vocês sabem que pastor é assim mesmo. E eu faço com amor, porque eu sei que você não terá uma boa semana se não encontrar Deus no primeiro dia. Como também não terá um bom dia se não encontrar Deus nas primeiras manhãs, nas primeiras horas da manhã. Você sabe disso, não sabe? É só lembrar das suas experiências. Primeiro dia prepara a gente para a semana inteira. E as primeiras horas do dia preparam o dia inteiro. Deus primeiro, as outras coisas depois. É assim que crente vive. O que é que diz a palavra de Deus em João capítulo 4, 23 e 24? Não precisa projetar, pode permanecer assim, porque você está com a sua Bíblia e você certamente conhece esse texto. Se você não está, acesse ou veja aí com a pessoa que está ao seu lado. Diz assim, palavra de Jesus: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses tipos de adoradores, que adorarão o Pai em espírito e em verdade, que o Pai procura para seus adoradores. E Jesus justifica essa afirmativa. Ele diz, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que significa isso?
primeiramente, que Deus procura adoradores, porque Ele é um Deus para ser adorado. Deixa eu explicar para você. Não existe essa ideia de que você não adora a algo ou alguém. Os indígenas que adoram a natureza, eles fazem uma substituição. Mas mesmo aqueles que vivem na urbis, aqui na urbanidade de uma cidade, ou em qualquer outro lugar, o ser humano que foi criado à imagem deste Deus, que é para ser adorado, é um ser humano adorador por natureza. Ele adora a si mesmo, ele adora os seus planos, ele adora as pessoas que ama, ele adora os seus projetos de vida, ele adora dinheiro, fama, poder, ele adora prazer. Todas as vezes que Deus não está sendo adorado por um ser humano, algo é colocado no lugar, porque no altar do coração humano não existe espaço vazio para não ser adorador. Nem sempre essa adoração é consciente. Às vezes você está naquela fronteira entre amar e dedicar-se a alguém, sem perceber que isso foi ultrapassado, e se aquela pessoa deixasse de existir, você chegaria capaz de dizer assim: minha vida acabou. Na verdade, você consegue entender a fronteira, o limite sendo rompido, quando você faz duas perguntas, acerca de alguém ou acerca de algo na sua vida, para você verificar se aquilo está no lugar de Deus. A primeira é: sua vida perderia todo sentido se você perdesse esta pessoa ou esta coisa? Porque se essa vida perdeu todo sentido, é porque, na verdade, você ultrapassou e, além de amar, você está venerando, você está dedicando o melhor do seu tempo, do seu talento, do seu tesouro, que cabe apenas a Deus e não a ninguém mais. Segundo, o que você está disposto a fazer para obter essa pessoa, conquistá-la, mantê-la, torná-la feliz, ou esta coisa que você tanto ambiciona? Você está disposto, por exemplo, a desobedecer à lei de Deus para alcançar aquilo? Vou dar um exemplo claro. Quando a gente mente, e a gente é ensinado a não mentir, e mentira é pecado, claramente, a gente não mente só porque mente. Normalmente a gente mente porque algo mais precioso do que a verdade nos fez iludir, a ponto de alguém dizer, ou a nossa própria mente dizer a nós, que é melhor mentir do que contar a verdade, porque se eu não mentir, eu perco isso. Por exemplo, eu perco o respeito das pessoas, a credibilidade diante das pessoas, o carinho diante das pessoas, o amor das pessoas, o dinheiro que eu vou perder se eu falar a verdade naquele negócio, o prazer que eu vou deixar de ter, o plano que não vai se cumprir. E ali, automaticamente, eu faço uma substituição. Eu tiro Deus do centro e eu coloco algo. E o nome disso é idolatria. E a maior de todas chama-se egolatria, a adoração de si mesmo, dos seus próprios prazeres, da sua própria carne. Então, quando o texto diz que vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, é porque existem verdadeiros adoradores e adoradores falsos. Não tem não adoradores. Percebe a lógica do texto? Ele está dizendo assim, ele está dizendo, adorar você vai adorar. E não apenas quando está na igreja. Em qualquer momento da sua vida, todo ato que tenha sentido, tenha propósito, é um ato de adoração verdadeira ou não. E é fácil confundir isso. Por isso que, entre outros benefícios do culto, o culto reposiciona você centralizado naquele que é o que deve ser adorado. E quando você sai daqui, as coisas lá fora têm um outro sentido, porque você reordenou sua prioridade quando colocou de volta Deus no centro. E aí as demais coisas vos serão acrescentadas. Então existe uma maravilha no culto, não é só quando você se emociona, é quando você é impactado pela palavra de Deus, de tal maneira que você repensa, arrepende-se, reposiciona, ressignifica valores, princípios, opções, decisões e escolhas. E esse é o maior benefício. Por isso que é uma grande tolice quando nós dizemos assim, entrei no culto e saí do mesmo jeito. Problema seu, não é de Deus. Se a palavra foi fielmente pregada, você não poderia sair do mesmo jeito.
Você poderia sair mais triste, mais arrependido, mais repensando a sua vida. E seria uma bênção se isso acontecesse sempre, porque nós sempre temos alguma coisa para repensar. E você poderia sair muito feliz também, porque Deus, além de dizer para você, você está errado, eu vou lhe dar uma outra chance. Deus renovou a graça de Deus em Jesus Cristo. Quando a gente apanha de Deus, a gente apanha de um pai amoroso que disciplina o filho que ama. Por isso que, embora você gostaria sempre de estar na igreja e ouvir uma mensagem consoladora, que fomentasse e animasse a sua fé e a sua esperança, é palavra de Deus também quando você é flagrado no seu pecado, colocado diante de você o padrão divino para que você se arrependa. Porque o pai que ama não é o pai apenas que coloca no colo, faz cafuné na cabeça do garoto ou da garota e dá cheiro e dá beijo. Ora, se o nosso pai humano e nós que somos pais queremos educar bem nossos filhos, e significa acolher, mas também corrigir, quanto mais Deus. Então, o culto também é para isso, reordenar as nossas prioridades. Mas perceba que a pergunta é, como isso acontece? E ele coloca dois padrões aqui, lembre do texto, em espírito e em... O que significa isso? O que é que significa isso? Primeiramente, que o culto é espiritual, não é um culto material. Então, por exemplo, eu estou aqui no microfone, tem coisas materiais aqui, você está sentado numa cadeira, você tem um artefato eletrônico que você usa como Bíblia hoje, ou uma Bíblia impressa. Claro que nós não estamos em êxtase espiritual, com os olhos fechados e completamente abstraídos da nossa realidade. Mas o nosso foco não é material. Então, se tivermos o microfone, ótimo. Se não tivermos... Se tivermos boas cadeiras, ótimo. Se não tivermos... Se tivermos coisas materiais que nos lembrem das verdades de Deus, ótimo. Se não tivermos, isso não deixa de ser culto, porque o culto é essencialmente espiritual. Por quê? O texto diz, Deus é espírito. Quando Deus cria o homem, mesmo se você tiver uma certa dúvida se Deus criou corpo, alma e espírito, como três partes diferentes, o que a gente chama de tricotomia, ou se Deus criou parte imaterial e imaterial, e essa parte imaterial é a alma humana que tem uma função espiritual, que se chama dicotomia, independentemente da discussão, nós somos um espírito que habita num corpo, nós não somos um corpo que tem um espírito, porque a ênfase de Deus não é sobre o nosso corpo, é sobre o nosso espírito. Por quê? Porque Ele é espírito. Se você encontrar em algum lugar um jumento ou um cavalo de joelhos, você não imagine que ele está orando. Por quê? Porque ele não foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas quando um ser humano se ajoelha materialmente, porque os joelhos dele são materiais, o corpo dele são materiais, em tese, você ouve o que ele está dizendo e a atitude dele, você logo conclui, esse ser humano feito à imagem de um Deus espiritual está conectado pelo seu espírito a este Deus, porque o culto é espiritual. Significa que o culto não tem materialidade? Não. Significa que o culto não tem elementos que não são espirituais, estrito senso, como, por exemplo, as emoções, o raciocínio, a persuasão. Eu estou aqui fazendo uma exposição da palavra com uma ordem, com argumentos para lhe convencer de alguma coisa. E eu tenho que fazer isso com habilidade, centrado na palavra e usando todos os recursos que eu puder. Mas não é isso que faz a pregação ser boa ou ruim. Porque se eu colocar um coach aqui, daqueles que dizem a você tudo o que você quiser ouvir, é possível que ele faça uma pregação, entre aspas, melhor do que a minha. A racionalidade do culto é importante, mas o culto não é apenas o raciocínio humano. As emoções do culto são importantes, mas não é apenas a parte emocional. Quando a gente fala de culto espiritual, tem a ver com convencimento da nossa mente, tem a ver com mover os nossos afetos mais íntimos para Deus, destituindo de qualquer outro foco humano, e mover a nossa vontade para com Deus.
Razão, emoção e volição são as partes constituintes da nossa alma que é tocada por Deus para que possamos espiritualmente cultuá-lo. Esse é o sentido do culto espiritual, porque Deus é espírito e nós somos feitos à sua imagem e semelhança, o nosso culto precisa ser espiritual. Ele não pode ser sensitivo. Por exemplo, uma pessoa que é tomada supostamente por um espírito, numa sessão qualquer, e perde a sua razão a ponto de não saber o que está acontecendo, isso não é culto espiritual. Porque a Bíblia diz que o culto é consciente. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que o culto é racional, no sentido que nós estamos com a plena razão do que nós estamos fazendo. Você está me ouvindo, está raciocinando, você está sabendo o que vai acontecer, você está fazendo a sua análise crítica da minha palavra, do louvor e tudo mais. Se você perde a sua consciência, esse culto não é culto espiritual. Se você é levado por uma emoção, e diga-se de passagem, é relativamente fácil para pessoas que têm dons de oratória e de retórica levar as pessoas a emoções. Por isso que quando a gente está num estádio de futebol, por exemplo, mesmo que alguém não comunique, aquela emoção, aquela energia de pessoas cantando aquelas músicas no mesmo ritmo, da mesma maneira, faz você se arrepiar do mesmo jeito no maior culto que você já participou. Mas é uma emoção diferente. É só emoção. Emoção do seu time, mas emoção sem racionalidade. Fazia muito tempo que eu não ia ao estádio de futebol, eu fui assistir o meu Botafogo contra o São Paulo, dentro do Morumbi. E quem ganhou, e quem me trouxe os ingressos, eu ganhei de graça os ingressos, era alguém que era conselheiro do São Paulo. Então eu fui para aquela parte bem chique lá, olha, coisa assim, no meio do Morumbi. O problema era somente um, era que eu era o único botafoguense cercado de 500 são paulinos. O que é que eu fiz? Coloquei uma camisa vermelha, que eu fui disfarçado. O capelão que me conseguiu os ingressos queria colocar uma camisa autografada de Rogério Ceni. Imagine eu, botafoguense, vestir uma camisa daquela. Aí eu disse, não, aí também já é demais, eu vou de vermelho porque eu não quero apanhar, né? E assisti o jogo. Primeiro tempo, o Botafogo fez um gol. Aí eu fiz assim. Era o máximo de emoção que eu poderia expressar ali. Terminou o segundo tempo, terminou o primeiro tempo, no intervalo, o pessoal estava xingando, eu fico abismado. Eu sou acostumado a assistir jogo pela televisão, fazia muito tempo. Eu não imaginava como senhoras muito bem vestidas, adolescentes, quase crianças, o repertório de palavrão que eles têm, é algo que nem nos meus 59 anos eu consegui coletar. E o pessoal ali entra num êxtase de violência, de animação, que é uma coisa absurda. Então, no meio do jogo, no meio do intervalo, você imagina o que esse pessoal estava falando do técnico do São Paulo, dos jogadores de São Paulo, e eu lá, impávido colosso. Nem fiz assim, nem fiz assado. O capelão que estava do meu lado disse assim, ei, Heve, você está dando um azar hoje, hein? Eu disse, me chamou porque quis, mas assim, discreto. Veio o segundo tempo, o Botafogo levou um gol, segundo tempo, aí eu fiz assim. Foi o máximo de emoção. Acabou o jogo para os pênaltis. Aí nos pênaltis nós ganhamos. E aí o cara que estava do meu lado disse, para mim, eu... Ou seja, eu sofri todas as emoções da maneira mais discreta possível naquele momento, e porque eu não estava entrando naquele culto. Eu queria assistir o jogo, mas assim, não ia entrar naquele culto. No culto no sentido de ser uma apreensão desenfreada de emoções, que muitas vezes sem racionalidade. Então, o primeiro aspecto é que esse culto precisa ser espiritual. Espiritual no sentido que ele seja racional, tenha sentido para você, tenha começo, meio e fim. Culto não pode ser um samba do crioulo doido, que você não sabe como começa nem sabe como termina. Ele tem uma ordem, daqui a pouco eu vou falar sobre ele. Mas ele precisa ser em verdade. E o que significa essa palavra em verdade? Ele precisa estar regulado por um princípio de uma verdade objetiva. Porque senão cada um aqui, dentro da sua emoção, da sua subjetividade, vai dizer assim, agora eu quero cantar, pastor. Aí, enquanto um está orando, o outro está cantando, enquanto um está pregando, o outro está fazendo coreografia ou qualquer outra coisa. Porque como é em espírito e eu tenho que me expandir, eu faço o que eu quiser. Não. Tem um princípio regulador do culto.
E esse princípio é baseado na verdade. Que verdade? Qual é a verdade absoluta que norteia a nossa fé e nossa prática? A palavra de Deus. Quando vocês se batizam, vocês dizem assim, ou eu pergunto, você crê que a Bíblia Sagrada, no Antigo e no Novo Testamento, é a palavra de Deus, constituída da aliança do Antigo e do Novo Testamento, e você a reconhece como sua regra de fé e prática, de modo que tudo aquilo que você precisa crer e não crer, e tudo aquilo que você precisa fazer ou não fazer, está ali normatizado, você diz sim. Significa o quê? Que a Bíblia é o seu manual. Preste atenção, gente. Eu sei que tem muita criança, mas preste atenção, porque isso aqui é importante. Ele é o seu manual. Ele tem regras para o culto. Isso fica muito claro. A gente chama de princípio regulador do culto. E é sobre isso que eu gostaria de falar, porque até agora eu só fiz a introdução da mensagem. Acabou aqui, viu? Será que é porque caiu, hein? É, exatamente. Vamos ver agora. Aê! Então, o que é o culto a Deus? Veja aí o que é o culto. Uma definição que eu compartilho com você. O culto é expressão do pacto de Deus conosco. Deus nos convocou porque fizemos parte, em algum momento da nossa vida, do culto a Deus, do povo de Deus. Nós antes éramos mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos vivificou, nos regenerou, nos adotou na sua família, e ao sermos adotados na sua família, fizemos um pacto com Ele por meio de Jesus Cristo. O culto é a expressão desse pacto, de modo que tudo aquilo que cremos deve estruturar a nossa liturgia. Nossas crenças, por exemplo, na soberania de Deus. Lembra das doutrinas da graça que eu expliquei domingo passado? Nossas crenças na soberania de Deus, nossa crença na depravação do homem, na mediação de Cristo, na aplicação da obra de Cristo pelo Espírito Santo, a centralidade da Escritura e também a nossa teologia do pacto devem estar presentes em nossa liturgia. Por que é que nós tivemos há poucos minutos um momento de contrição e confissão? Por quê? Porque nós cremos na depravação total do homem. Se nós chegássemos aqui e ninguém nos dissesse que nós somos pecadores, nós não precisaríamos confessar. Mas porque cremos que somos pecadores, nós precisamos confessar. Por que é que nós começamos o culto louvando e adorando a Deus? Porque antes de confessar os nossos pecados, nós precisamos entender, antes de entender quem nós somos, quem Deus é. E o louvor é o elogio, e a adoração é a apresentação de quem Deus é, o seu ser e os seus atributos. Por isso que você não pode ter um culto em que você confessa o pecado primeiro e depois louva e adora, porque você pode estar confessando pecados apenas naquilo que você entende que é pecado, sem que haja uma exposição clara de quem Deus é e de como Ele é altíssimo diante da sua limitação. Então, quando a gente faz louvor e adoração, a gente está apresentando a Deus e adorando e elogiando o Senhor. Isso nos leva a entender a dimensão desse Deus infinito e, consequentemente, quando olhamos para nós, dizemos assim, puxa vida, estamos muito aquém disso. Estamos muito aquém disso. E aí temos consciência do nosso pecado. Por que que, quando antes da contrição e confissão, o pastor Temístico lê um texto? O texto de 1 João capítulo 1. Por quê? Porque lá diz, se alguém acha que não é pecador, faz Deus mentiroso e é mentiroso. Para que fique claro, antes da oração, que nós não podemos cair no engano de achar que nós somos bonzinhos. Não, nós estamos aqui exclusivamente pela graça de Deus e não porque somos bonzinhos. Então precisamos confessar os nossos pecados, e não somente os nossos pecados, palavras e pensamentos e atitudes, mas principalmente o pecado, que é a origem desses pecados, que é a nossa natureza pecaminosa, que precisa estar crucificada em Cristo. É preciso dizer tudo isso no culto? Não, mas é preciso que esse elemento do culto esteja presente, para que você entenda isso. A palavra de Deus, por que tanto tempo para a pregação? Eu já disse aqui algumas outras vezes, por que que nós não teríamos no domingo, ou não teremos, no domingo à noite, um culto só de louvor? Louvor é tão bom, pastor.
cantar louvores. Por que a gente não canta 50 minutos, 1 hora de louvor, faz uma oração aqui e acolá e cada um vai para casa? Seria ótimo. Porque o culto precisa ser centrado neste momento em que Deus fala conosco. E fala conosco num milagre, porque eu sou tão pecador quanto você. Mas como alguém orou aqui antes, que a palavra do pastor seja a tua palavra por meio dele. Não é assim que nós cremos? Então esse momento precisa ter toda a nossa concentração, toda a nossa atenção, toda a nossa dedicação. Tudo que acontece antes caminha para isso. E tudo que acontece depois é consequência disso. O centro do culto é a exposição da palavra. Para nós presbiterianos isso é absolutamente importante. Então, quando nós dizemos que todas as nossas crenças na soberania de Deus, em tudo mais que está exposto aí, norteiam o nosso culto, é porque eles fazem parte dos princípios que vão nos ajudar a dizer, essa parte do culto precisa melhorar, essa outra aqui precisa ser ajustada. Quando eu sento com a equipe que vai ministrar o louvor e todo o culto e elaboro uma liturgia, eu separo os tempos necessários para cada uma das partes e centralizo o maior tempo para a pregação da palavra, porque se eu tiver 5 minutos para pregar e o resto do tempo todo, não será um culto centralizado na palavra. E não é só questão do tempo, é a fidelidade. Alguém diz assim, mas não seria só o caso de dizer um versículo só e a partir daí criar um sermão em cima? Não, nós somos da palavra e expomos a palavra. Por que um sermão presbiteriano é um sermão mais elaborado? Não é porque ele é mais intelectualizado, não. É porque antes de eu aplicar o texto para você, eu tenho que explicar o texto para você compreender que o que eu vou dar de exortação para você não é baseado na minha cabeça, é baseado no texto. Então, tudo isso é elaborado a partir do que a gente crê como expressão do pacto de Cristo conosco. Portanto, como alguns autores gostam de dizer, o culto é o serviço de reconhecimento, de honra à grandeza de nosso Senhor da aliança. John Frame, um teólogo, escreveu isso. E um outro, Allman, disse que o culto, então, recapitula em cada culto a história da salvação, na medida em que ela for profética, sacerdotal e real, os 3 ofícios, sumo sacerdote, profeta e rei, em relação a Cristo, que é, que era e que há de vir. O culto no qual é proclamada a palavra de Deus recapitula em cada culto e resume tudo o que Deus fez no sentido de reconciliar consigo o mundo. Se quando você sair dali, você não entender o que aconteceu, não souber esses elementos, eu falhei vergonhosamente diante de você em elaborar uma liturgia que recapitula a história da redenção. Você está vendo uma foto que é uma vista aérea da chamada Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, a primeira igreja presbiteriana do Brasil. Você está vendo alguma característica interessante aí no telhado? O que é que está no telhado? O símbolo de uma cruz. Antigamente, quando havia mais recursos e as pessoas dedicavam, por exemplo, a construir uma grande catedral ou um grande templo, e não apenas um galpão adaptado como esse, até a arquitetura era uma espécie de simbologia do que era o culto. Vocês já pensaram, por que esse culto, por que esse púlpito está aqui? O que é que esse púlpito aqui, no meio, diante de vocês, simboliza para vocês? Que o centro do culto é a exposição da palavra. Quando a gente proclama a Santa Ceia, ou quando a gente celebra a Santa Ceia, onde é que a mesa fica? O acesso de você que está aí para a ceia é mediada pela palavra. Por isso que a mesa não fica na frente da palavra, mas depois da palavra. Porque a palavra é que normatiza para você como é que a gente tem que celebrar a ceia. Por que esse púlpito fica mais alto? Em algumas catedrais e igrejas antigas, tão alto que você precisava fazer assim. E por quê? Para que você seja induzido, na sua simbologia visual, a entender que aquela palavra vem de Deus, vem de cima.
Por que que os tetos das igrejas têm um pé direito altíssimo? Para que você entenda que você não está num ambiente achatado pela humanidade, mas expandido pela presença de Deus. Quando você vai ver as normas que Deus estabeleceu para a construção do tabernáculo e depois do templo, aquela arquitetura tinha uma simbologia que dizia os acessos e os níveis de acesso. Por exemplo, no Santíssimo Lugar, ninguém podia entrar porque era o lugar da presença de Deus. Só o sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia do perdão, o Yom Kippur, quando ele entrava com sangue para aspergir as 4 pontas do tampa do propiciatório, onde estava a lei, naquele grande baú de madeira de acácia, revestida de ouro por dentro e por fora. Esta simbologia se concretiza perfeitamente em Jesus Cristo. Por quê? Lembre, quando Jesus Cristo morre, o texto diz que o véu do templo que separava o templo do Santíssimo Lugar foi rompido de cima a baixo, dando agora um novo acesso sem separação, de modo que Jesus se torna aquele que me leva como sumo sacerdote à presença de Deus, e não restrita a um lugar, mas em qualquer lugar. Então, o que acontece? Quando eu oro, onde quer que eu esteja, eu estou na presença de Deus, porque eu só preciso de algo, ou melhor, de alguém para estar na presença de Deus. E quem é? Jesus Cristo, o meu sumo sacerdote. Por isso que eu não sou sacerdote de vocês. Por isso que as minhas orações não têm mais poder do que as orações que vocês fazem. Eu louvo a Deus quando vocês dizem, pastor, ora por mim. Eu disse, ótimo, eu vou orar com você. Porque a sua oração é efetiva diante de Deus do mesmo jeito que a minha, por causa de Jesus Cristo. Então, o culto é o serviço desse reconhecimento e a expressão dessa verdade. Veja o que a confissão de fé, que é um dos nossos símbolos de fé, diz sobre o culto no capítulo 21, no primeiro parágrafo. Ela diz assim: o modo aceitável, portanto, de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo. E é tão limitado pela sua vontade revelada que ele não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens, ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível. É isso que está lá? Não, é não. Aí, nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas Sagradas Escrituras. Por que nós não temos imagem de escultura no culto protestante, particularmente presbiteriano? Para que você não olhe aquela imagem de um suposto Jesus que pode ter sido feito com toda a beleza de um artista, com toda a inventividade, e você pense que Jesus é aquilo lá. E não é. Aquilo lá está infinitamente aquém de quem Jesus é. Não existe artista humano que pinte, que desenhe, que represente Jesus Cristo como ele de fato é. Não é apenas porque aquilo pode lhe induzir à idolatria, mas é porque aquilo está aquém. Você já teve em feirinhas aí, Pipa, outros lugares, que tem aqueles artistas de rua, né? Você senta na frente dele e ele faz uma caricatura. Às vezes é uma roubada, né? Porque o sujeito que sai lá, você olha assim e diz, rapaz, sou eu não. Sou eu não. Principalmente se você se vê no espelho e se vê sempre mais magro do que você realmente é. Eu tenho esse problema. Então eu olho assim e digo, puxa vida, o cara podia ter diminuído as minhas bochechas aí, a minha papada, ficaria mais representativo da imagem que eu tenho de mim mesmo, mas meu espelho me diz quem eu sou, todo dia. Aí eu até pago para isso. O que acontece? Imagine Jesus Cristo vendo uma escultura que é o melhor que eu como artista posso fazer, mas muito aquém do que ele é, e dizendo assim, isso aí não sou eu não. Isso aí não sou eu não. Eu sou muito mais do que isso. E aí você adora aquela escultura e desonra a Deus, quebrando o mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, nem lhe darás culto. Por quê? Porque elas são aquém da realidade. Mas o mais importante é essa parte que está amarelada, que é o princípio regulador do culto. A gente cultua do jeito que Deus diz que tem que ser cultuado, e não do jeito que eu acho que Deus deve ser cultuado. E aqui é importante, porque os protestantes, nesse aspecto,
eles se dividem. Durante a reforma, e você agora vai entender uma coisa interessante que você percebe, alguns protestantes da primeira reforma, luteranos principalmente, eles estabeleceram um culto a partir de um princípio. Isso aqui é muito importante para você entender. Tudo aquilo que a Bíblia não proibir pode estar no culto. Então eles procuravam dizer assim, tem vela, a Bíblia proíbe que tenha vela? Não, então está no culto. A Bíblia proíbe paramentos simbólicos do vestimento, mitras e tudo mais? Não, então pode estar no culto. Os protestantes da segunda reforma, principalmente calvinistas, estabeleceram um princípio diferente, que é o que está na Confissão de Fé de Westminster. Tudo aquilo que Deus diz que tem que estar no culto, é o que deve estar. E o que Deus não disser que está no culto, não pode estar. Nesse sentido, é mais ou menos como interpretação jurídica, mais restrita e mais abrangente. A interpretação é, Deus diz como ele deve ser adorado. Deus não deixa a minha vontade que eu o adore do jeito que eu penso. Então, por exemplo, algumas coisas que nós vemos hoje são elementos que não podem deixar de estar no culto. E em outros são circunstâncias. Por exemplo, a gente estabeleceu o culto às 9 horas da manhã, é uma circunstância. Faria alguma diferença para Deus se fosse 10 horas, 8 horas, 6 horas? Se o culto pela manhã é mais curto que o culto à noite, nenhuma diferença. Mas se o culto, manhã, noite, 6 ou 8, ou qualquer hora, não tiver a pregação da palavra, esse elemento é fundamental. Então, no que é circunstancial, Deus deixa a prudência e ao bom senso daquele que é responsável pela liturgia, que na igreja presbiteriana é o pastor da igreja. Mas naquilo que é fundamental, nem o pastor tem o direito de mudar, porque se ele fizer, ele está sendo infiel a Deus. Então, o princípio regulador é o que estabelece isso. Então, em outras palavras, no culto, nada deve ser ofertado a ele, a não ser o que ele ordenou. E tudo aquilo que inserimos no culto a Deus deve ser somente o que temos uma garantia clara da palavra de Deus. Então, nós vamos descer a detalhes. No culto, eu não estou falando em reunião de mocidade, em cantata de Natal, ou em qualquer outra coisa. Não estou falando em reunião de acampamento, estou falando no culto do domingo, dia do Senhor, prescrito por Deus. Há algum lugar na Bíblia que diz que tem que ter teatro no culto a Deus? Não, então não tem teatro no culto a Deus. Os presbiterianos são contra a cultura, contra a arte, tanta gente com dom para arte e cultura. No culto, Deus não prescreve que tenha que ter teatro. Então não tem teatro. Pode ter na reunião dos jovens? Sim. No acampamento? Sim. Porque é outra finalidade, é outro propósito. Pode ter na rua, quando estiver fazendo evangelismo? Sim, e deve ter, diga-se de passagem, sem substituir a palavra. Mas no culto, não. Danças litúrgicas. Tem um grupo aqui de irmãs com aqueles lençóis esvoaçantes de várias cores, fazendo coreografias, tão bonito. Eu fico preocupado quando homens fazem isso, porque eu tenho uma certa dificuldade ali com aquele gesto. Mas, aí é outra história. Mas mesmo as irmãzinhas muito bem vestidas, sem nenhum problema com relação a isso, tem na igreja, em algum momento do Antigo ou do Novo Testamento, existe uma ordem de Deus, diz assim, além do louvor, adoração, contrição e confissão, palavra, você tem que colocar dança cênica no culto? Não. Dança litúrgica? Não. Então, se não tem, eu não estou autorizado a fazer. Irmãos, eu não estou querendo dizer que quem faça é mais pecador, menos pecador, Deus vai julgar. Eu estou falando, na igreja presbiteriana, e afinal de contas, o que é ser presbiteriano é o tema do estudo, é isso. Então, alguém diz assim, mas aí o culto fica muito frio. Não, o culto não fica frio ou quente, nem pela regulagem do ar-condicionado, e muito menos se tem irmã dançando aqui na frente. O culto é mais frio ou mais quente, dependendo da sua atitude de adorar a Deus. O culto começa na sua atitude de adorar a Deus. Tem gente que vem brigando com a esposa, ou com o esposo e com os filhos, até a porta da igreja. Aí chega lá, como fazia antigamente, se benze, aí entra no lugar sagrado.
aí acha que aquele culto vai ser abençoado. Não vai, meu irmão. Primeiramente porque a Bíblia diz que se teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai primeiro a ele, resolve com ele, depois entrega a tua oferta. Se você tem problemas lá fora, resolva-os na presença de Deus, lá fora ou aqui dentro. Mas não venha como uma ovelha cheia de carrapato da caminhada da vida, achando que Deus vai receber o seu culto, porque você está aí bonita, perfumada, e oferecendo o seu culto num louvor afinado. Não, não é isso. É a atitude de coração. Louvor, adoração e culto começa no coração. Se eu não adoro a Deus aqui, eu não adoro com os irmãos. Se eu não adoro com os irmãos, eu entro e saio do mesmo jeito. E é isso que torna um culto quente ou frio. Nesse sentido, esse sujeito aí, muito simpático, sorridente, chamado Calvino, talvez por isso os presbiterianos têm essa fama, acaba podia ter dado pelo menos um sorriso aí na foto. Na verdade, isso não é foto, não, isso é uma representação em inteligência artificial. Mas, enfim, ele diz assim, nessa breve cláusula, ele ensina que nenhum outro serviço a Deus é legítimo, exceto o que ele testifica da sua aprovação em sua palavra, e que a obediência, por assim dizer, a mãe da piedade. É como se ele dissesse que todos os modos de devoção que não são dirigidos por essa regra são absurdos e infectados com superstição. Por proibir a adição ou a diminuição de qualquer coisa, ele claramente condena como ilegítimo qualquer coisa que os homens inventam pela sua própria imaginação. Você quer ver um exemplo? Antes de conhecer o Evangelho, eu costumava me benzer, sem até fazer o sinal da cruz, parcial e o inteiro. Para mim isso não faz sentido nenhum. Eu faço como um gesto, como se eu estivesse fazendo isso. Mas houve uma época que eu não podia passar na frente de uma igreja que eu não fizesse isso. E quando eu passava diante de um cemitério, também. E quando eu começava uma viagem, também. E quando eu começava a comer, eu também. E quando eu terminava de comer, eu também. Porque era a forma de eu me proteger e eu reverenciar a Deus naquela concepção antiga. O que é que eu fiz? Eu criei uma forma só minha, isso não é somente meu, sei que alguns aqui faziam isso também, que representava a minha comunhão com Deus. Mas o que é que isso aqui tem a ver com Deus? Nada. Tem algum lugar da Bíblia que diz assim, benzei-vos antes de passar no cemitério, antes de entrar na igreja? Não. Vou dizer mais uma que nós crentes inventamos e que também não é bíblico. É bíblico o gesto, mas não a necessidade do gesto, senão você não está adorando a Deus. Por exemplo, orar de joelhos. Sabe aquela história? Rapaz, ore de joelhos, porque orando de joelhos Deus lhe responde à oração. Deus lhe responde deitado, sentado, em pé, de joelhos. Agora, se você entende, se sente melhor e demonstra a sua devoção a Deus quando você se prostra diante de Deus, deixa eu lhe recomendar, não se ajoelhe não, coloque a sua cara no pó, como os antigos faziam na antiga aliança, porque aí sim, isso é um sinal de prostração completa e subordinação e submissão completa a Deus. Mas que isso é prescrito? Não, não é prescrito. Por isso que quando nós temos os nossos momentos de intercessão, os pastores ou presbíteros costumeiramente dizem, se você se sentir à vontade, pode se ajoelhar. Se você quiser ficar em pé, pode ficar em pé. Se você quiser ficar sentado, pode ficar sentado. Por quê? Porque não é a coreografia do gesto que faz o seu culto ser verdadeiro. É a atitude do coração. Então, as partes do culto, como eu falei, são de dois tipos. Elas podem ser aquelas que são realizadas por Deus e aquelas que são realizadas pela congregação. No primeiro tipo, os adoradores são receptivos. No último, são ativos. É razoável que esses dois elementos sejam alternados tanto quanto possível. Então, quando eu vou montar a liturgia, o pastor Temicho ou outro pastor vai montar a liturgia, ele coloca momentos que expressem esse diálogo. Por exemplo, nós cantamos e agora vocês estão passivamente, digamos assim, ouvindo a pregação. Daqui a pouco eu vou os convidar
a dar uma resposta à pregação. E qual vai ser a resposta? Curva a sua cabeça, feche seus olhos e fale com Deus diante do que você ouviu. Eu estou alternando o que Deus fala com você com aquilo que você fala com Deus. E é esse diálogo que é o culto, senão vira só um monólogo. Nesse livro, Daniel Hyde, o que é um culto reformado, ele diz assim: Deus nos chama à adoração e respondemos em cântico. Por que nós oramos? Por que nós oramos, lemos um texto e só depois cantamos? Porque a oração é chamada oração de invocação, porque Deus está presente em todos os lugares, mas está especialmente presente quando o povo se reúne para adorá-lo. E nós estamos não chamando Deus, porque Deus está aqui. Nós estamos dizendo assim: eis aqui, Senhor, o teu povo, que se apresenta para te adorar. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor, o Salmo 100, que é o hino de ingresso ao templo. Lemos o texto e aí louvamos a Deus. Por quê? Porque Deus nos chama à adoração e aí nós respondemos em cânticos. Deus nos fala a sua lei na pregação e nós lhe respondemos com a confissão dos nossos pecados. Ele nos absolve dos nossos pecados e nós respondemos em oração ou gratidão. Ele nos fala pela sua palavra e nos sacramentos da ceia e do batismo. E por que só tem esses dois? Entre outras coisas, porque só tem esses dois na Bíblia. Não tem unção dos mortos na Bíblia. Não tem matrimônio como sacramento, não tem crisma como sacramento, não tem os santos óleos, não tem a ordenação sacerdotal como sacramento. Isso foi criado depois, a partir de uma má interpretação dos textos bíblicos. Então, ao invés de 7 sacramentos, na verdade, nós só temos 2. E quando ele nos fala pela sua palavra e pelos sacramentos, então nós nos respondemos com dádivas de gratidão e de doxologia. E isso é o que realmente significa dizer que o nosso culto é pactual. Porque pactual vem de Deus para o povo e do povo para Deus, exatamente como é um pacto. Então, queridos, se alguém me perguntar de que maneira ser presbiteriano influencia o culto, eu diria assim: da mesma maneira que todo crente deveria ser influenciado por aquilo que a palavra de Deus prescreve, sendo presbiteriano ou não. Agora, por que nós fazemos questão de enfatizar isso? Nós fazemos questão de enfatizar isso porque é importante que nós sejamos motivados pela palavra, direcionados pela palavra. E eu encerro dizendo o seguinte: se você for numa igreja presbiteriana A, B ou C, é possível que você encontre diferenças. Nós somos uma igreja, por exemplo, informal. Ali, onde tem nossa missão, nossa visão e nossos valores, diz que, como comunidade, nós optamos por ser uma igreja informal. Eu podia estar aqui, se eu estivesse pregando, recentemente eu preguei na primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte, me colocaram uma toga genebrina, bonito, penso que eu fiquei parecendo um padre, bonito, mas bonito mesmo. Hoje eu não sei por que os padres deixam de usar aquelas para usar calcinha apertada e esse tipo de coisa. Mas aí é outra história, não vou criticar ninguém. Já critiquei, mas enfim. No meu caso, eu olhei aquela toga, Eduardo, eu disse assim: rapaz, isso está bonito. Tive que pedir perdão a Deus para não entrar com tanta vaidade. Mas eu me lembro, na época que nós éramos, você presidente da mocidade e eu seminarista, Daniel, que a primeira igreja presbiteriana de João Pessoa, sem ar-condicionado, na década de 80, tinha toga. E eu me lembro de subir aquelas escadarias do Templo Novo, com aquela toga, olhando para o pastor Adalto, dizendo assim: que invenção é essa, nesse calor desgramado de João Pessoa, sem ar-condicionado, porque ar-condicionado naquela época era um luxo, só porque alguém adotou a ideia de que precisava ter uma toga. Eu respeito, mas a gente optou por outra coisa, optou por ser desse jeito aqui que a gente é. Isso faz a gente menos presbiteriano? Não. O que faria a gente ser menos presbiteriano é se eu não estivesse contando com a sua paciência e boa vontade de me ouvir fazendo uma exposição de mais de 50 minutos. Porque se tem uma coisa que é presbiteriana, é o centro da palavra. Por isso que, se você está na igreja e não tem paciência para escutar mais do que 40 minutos de uma pregação, e aí às vezes o pessoal diz assim: pastor, o senhor exagerou hoje. Eu disse: mas ninguém se levantou e foi embora. Aí alguém replica: mas ninguém se levantou e foi embora para não levar bronca. Mas, enfim, se você não está voltado para a palavra, querido,
está ruim. Ah, pastor, mas não tem ninguém aqui que chama a gente para cantar mais animado. Ué, e quem que está segurando seus braços para você não levantar para Deus? Ninguém. Eu vejo nos cultos aqui várias pessoas levantando a mão e adorando a Deus. O que eu não posso dizer assim, agora vamos todo mundo levantar a mão, porque pode ser que alguém, por temperamento, pelo momento emocional, não queira levantar a mão. Eu estou forçando você a fazer uma coisa que não é espontâneo, como se fosse espiritual, e não é espiritual. Cada um de nós, seja por temperamento, seja por gosto e preferência, gosta de uma música de um tipo, uma música do outro. E nós procuramos mesclar tudo isso, para que todos possam adorar a Deus. Isso é ser presbiteriano, informal. Usamos pelo menos um hino, eu espero que vocês honrem, se tem um hino ainda hoje pela manhã, tem um hino, então tá bom. Imagina só se eu dissesse e vocês tivessem esquecido de colocar o hino. Pelo menos um hino no culto. Por quê? Porque eu vejo várias pessoas aqui que, como eu, foram criadas cantando o hino e sentem falta do hino. Mas eu vejo muita gente jovem que também gosta de cântico, mas nem todo cântico. Todos os cânticos que nós cantamos aqui, é verdade que algumas vezes escapa uma coisa ou outra, mas todos os nossos cultos, nossos cânticos, são revisados na sua teologia pelos pastores da igreja, para a gente não estar cantando heresia aqui, ou doutrina equivocada. Isso tudo é o quê? Cuidado, querido, zelo. É para a gente não se apresentar diante de Deus com fogo estranho. E quem colocou fogo estranho diante do altar do Senhor foi consumido pelo Senhor. Então, a adoração feita na nossa vã imaginação é fogo estranho no altar de Deus. E isso é que nós queremos, não queremos. Então, queridos, hoje no nosso quarto estudo, nós estamos então encerrando, falando sobre o que é ser presbiteriano. É oferecer um culto que seja cristocêntrico e norteado pela palavra de Deus, um princípio regulador do culto que possa nos nortear. Quando os nossos músicos tocam, eles tocam desejando oferecer a melhor liturgia, não são profissionais, eles ensaiam quando podem, comprometidos, oferecem o melhor louvor, o coro jovem, o coro de adultos. Nós entendemos que isso é uma maneira de você adorar a Deus, oferecendo os seus dons e talentos. E todos nós somos convidados, portanto, para orar e também adorar o Senhor. Como nós fizemos em ocasiões anteriores, eu gostaria de abrir a oportunidade para 2 ou 3 perguntas que houver, para que algum ponto que não ficou claro seja esclarecido. Obviamente que essa parte ela está sendo possível, porque nesse momento de recesso da escola dominical, nós estamos nos aproximando do encerramento e não termos aula depois. Então, se tiver alguém que quiser fazer uma pergunta, é a hora. Levanta a mão, o microfone vai chegar até você, você não vai precisar segurar o microfone, não vai tomar choque, mas você vai poder perguntar e todos vão poder ouvir. Se houver alguém, é agora. Diga, diácono Davi. Bom dia. Considerando que os sacramentos, eles devem fazer parte do culto, por que a gente não celebra a ceia todo o culto? É mais uma questão de logística? Do mesmo jeito que a gente não batiza todo o culto. Ou seja, os sacramentos são sinais do pacto que podem ou não ser oferecidos no culto, mediante a necessidade ou determinação da liturgia, que é a responsabilidade do pastor. Você não tem uma regra, uma ordem explícita que diga que todo culto precisa haver celebração de Santa Ceia ou de batismo. Se convencionou na igreja, a maioria das igrejas protestantes, que você celebre pelo menos uma vez por mês. E nós aqui fazemos à noite, no domingo à noite e no terceiro domingo pela manhã. Há também uma razão histórica. Num país como o nosso, que tem uma forte cultura católico-romana, e em outros lugares do mundo também, quando os protestantes chegaram, eles fizeram questão de evitar que a nossa Eucaristia fosse confundida com a maneira católica de celebrar a Eucaristia. E existe aqui uma diferença, eu posso até esclarecer. E se traduz numa palavra chamada transubstanciação. Quando o sacerdote católico oferece o pão, a hóstia e a água, o vinho, a crença
católico romano é que aquele pão se transforma no corpo de Cristo e aquele vinho se transforma no sangue de Cristo. Eu me lembro que quando eu ia para uma missa e o padre colocava a hóstia, os coleguinhas diziam assim, não mastiga não. E a gente deixava no céu da boca, às vezes o negócio demorava para derreter, ficava aquela agonia. E também tinha um problema, não recebia o vinho, porque era só dado um elemento. No máximo era molhado ali na coisa. Então, quando os missionários chegaram aqui, eles começaram a perceber que se celebrassem, isso é uma razão histórica, celebrassem a Eucaristia todo domingo, todo mundo ia confundir o culto protestante com uma missa. E como não é missa, até porque eu quero dizer isso para vocês, é bom que a gente vai aprendendo e vai estudando. Olha só, não existe culto católico romano, e eu sei que eu tenho amigos convidados aqui, talvez católicos romanos, não é uma crítica a você, estou apenas expondo a verdade da palavra, que não haja o sacrifício de Cristo. A missa é uma repetição do sacrifício de Cristo. Está na liturgia e na doutrina católica. E isso confronta a palavra de Deus, que diz que o sacrifício de Cristo aconteceu uma única vez e para sempre. Por isso que eu não posso oferecer um culto a Deus celebrando uma missa. Porque eu não estou repetindo o sacrifício de Cristo. E quando é que há uma repetição do sacrifício de Cristo na missa? Quando há transubstanciação. Por isso que não há missa sem Eucaristia. Você pode ter outros tipos de celebração, mas uma missa tem que ter Eucaristia. Por quê? Porque naquela hora o sacerdote, e só o sacerdote, tem o poder de transformar o pão, a hóstia em corpo de Cristo e o vinho em sangue de Cristo. Então, nesse sentido, nós nos distanciamos dessa tradição cristã, obviamente, não é pagã, é uma tradição cristã dentro do catolicismo romano, que nós entendemos que não tem fundamento bíblico. Agora, há igrejas presbiterianas e protestantes no Brasil e fora do Brasil, que uma vez entendendo e sendo doutrinados os membros da igreja, que aquilo não é missa, aquilo não é Eucaristia, aquilo não é transubstanciação, têm celebrado a Eucaristia todos os domingos. Não é proibido, não é vedado. O que não pode é ficar tempos e tempos sem celebrar, porque aquilo é um sacramento, um mandamento de Deus. Certo? Então é só por isso. É um tipo da coisa que não tem uma prescrição. Tem exemplos no livro de Atos que nos dias do Senhor, quando eles cultuavam, partiam pão. Mas não há uma ordem para que seja todo domingo. Tá? Outra pergunta. Bom dia, pastor. Uma pergunta vai puxando outra, né? Aí, querido, muito bem. Por que algumas igrejas protestantes não falam em Santa Ceia, mas em Ceia do Senhor? São vários nomes para o mesmo sacramento. Cada um deles enfatiza um aspecto do sacramento. Por exemplo, Eucaristia traduz o verbo euharistén, que em grego significa ações de graças, pensando naquele momento que Jesus eleva o pão e dá graças a Deus. Então a ênfase é nesse sentido. Mas eles são termos intercambiáveis. Tanto pode ser Santa Ceia, como Santa Comunhão, como Eucaristia ou como Ceia do Senhor. Eles são termos que apenas enfatizam. Por exemplo, quando você fala Santa Comunhão, a ênfase é na comunhão. Quando você fala em Eucaristia, é porque você está dando uma ênfase nas ações de graças. Quando você chama Santa Ceia, é porque você está separando aquela ceia de qualquer outra refeição. Ela está separada, ela é santa, e assim por diante. Mas não existe nenhum impeditivo. Eu gosto muito da palavra Eucaristia, eu uso muito a palavra Eucaristia. Mas posso de vez em quando usar também Santa Ceia, Ceia do Senhor, Ceia da Comunhão. Então não existe... Eu acho que é muito mais por preferência de quem vai fazer a liturgia, usar um termo ou outro. Tá? Outra pergunta, a última. Aí depois a gente ora e encerra. Bom, tem mais um aqui, aí eu já levantou, e aí você e depois o Siqueira. Pois não, irmão? Bom dia a todos. Bom dia. É muito comum, dentro da própria IPB, eu vejo que há uma divergência sobre a questão do princípio regulador do culto. Alguns grupos, ao menos ao meu ver, são minoritários e defendem, por exemplo, a salmodia exclusiva. É muito comum também, em alguns momentos do ano, né, em que é observado o calendário litúrgico, principalmente no Natal e na Páscoa, é comum nós recebermos críticas de grupos dentro da própria igreja que falam assim: vocês não são confessionais, porque na Escritura não há nenhuma ordem explícita que tais datas sejam comemoradas.
Então, eu queria questionar dentro dessa perspectiva, né? Porque fala assim, nós temos uma confissão e o princípio regulador do culto consta dessa confissão, mas há diversas interpretações sobre o que a palavra manda ou não fazer. E, por exemplo, o que eu percebo é que há uma certa arbitrariedade sobre tratar circunstância e tratar o que é elemento do culto. Então, se o senhor puder... Tá. tecer. Eu não diria que existe uma arbitrariedade, existe alguém responsável por isso. A Constituição da Igreja diz que o pastor é o responsável pela liturgia. Eu tenho aqui 4 presbíteros. Se qualquer um deles chegar para mim e disser assim, pastor, será que é possível? O senhor levaria em consideração que a gente pudesse ter um elemento do culto depois do outro? Às vezes eu combino isso com eles, não há problema nenhum. Mas se qualquer um dos presbíteros disser aqui para mim, pastor, está errado, o senhor tem que fazer assim, 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 nenhum deles tem direito de fazer isso, porque é prerrogativa exclusiva do pastor da igreja a liturgia da igreja. A não ser que ele seja denunciado ao presbitério por estar subvertendo os princípios de fé da igreja, ele é a pessoa que estabelece. Nesse sentido, o que talvez você colocou como termo arbitrariedade, na verdade é uma prerrogativa do pastor da igreja de aplicar esses princípios reguladores do culto da maneira que ele compreende, interpreta e entende ser o melhor para o povo. Por exemplo, eu já participei do culto, recentemente, inclusive, nesse ano de 2024 que passou, de um culto onde só se cantou os salmos. Eu me senti muito bem, não tive problema nenhum com isso. Foi uma opção litúrgica do colega pastor. Ele cantou o culto, cantou só os salmos, metrificados, de acordo com a métrica de Genebra, ou de alguém que havia composto, tentando ser, na visão dele, o mais próximo daquele culto que chamaria-se de culto reformado. Não havia ninguém na frente, as pessoas que cantavam estavam todas na primeira fila, era só um violão e um teclado, e todo o pessoal que cantava estava sentado ou em pé, dependendo do momento da liturgia, cantando em uníssono, sem divisão de voz e assim por diante. Eu me senti bem porque eu abstraí a mudança litúrgica que ele fez e concentrei-me se os salmos eram salmos mesmo, se a palavra estava sendo pregada, se o culto estava equilibrado. Se você disser assim, pastor, vamos adotar isso aqui, eu vou dizer não, porque a liturgia é minha, não é sua. Então, se um presbítero disser assim, a partir de agora vai ser só salmodia exclusiva, eu vou dizer assim, você está na igreja errada, tem que substituir o pastor primeiro, porque eu não entendo que a Bíblia estabelece que só salmos devem ser cantados. A Bíblia diz, quando fala aos Efésios, salmos e cânticos espirituais. Então, liturgia também inclui composições atuais, contemporâneas, mais antigas, mais recentes, que podem ser juntas com o salmo, cantadas para o louvor a Deus. O que é o critério que a gente tem que estabelecer? É se a teologia, a doutrina daquela música está correta de acordo com a Escritura Sagrada. Se ela é e precisa ser esteticamente agradável, porque obviamente a gente canta o que gosta, no sentido da melodia fazer sentido para a gente, que as pessoas que estão fazendo o culto, cantando aqui, elas não estão performando como se estivessem se apresentando num show, elas estão cantando, elas estão louvando a Deus, adorando a Deus e nos ajudando a adorar a Deus, nos conduzindo no louvor a Deus. E aí pode ser um coro, pode ser um dueto, um solo, uma banda, pode ser com metais, sem metais, pode ser uma orquestra. Tudo isso são, na minha opinião, elementos circunstanciais que vão depender de cultura para cultura. Por exemplo, lá na tribo onde Cavalcante trabalha, ou com as etnias que ele trabalha, é muito provável que haja mais expressão corporal do que numa liturgia da nossa igreja. Muito mais do que numa liturgia mais restrita. Mas eu entendo que é um dado cultural lá. Se você vir cultos presbiterianos na África, você vai ver um povo animado mesmo, muitas vezes assim, com expressões muito claras no culto, de gestos, e assim por diante. Você vai no culto de uma igreja de negros
nos Estados Unidos, você vai ver um culto completamente diferente, inclusive alguns deles presbiterianos, mas usando muita harmonia vocal, muitas coisas bonitas do negro espiritual e aquela tradição toda. Então, eu acho que esses são elementos circunstanciais. O fator que vai definir isso é se ele é teologicamente sustentável, doutrinariamente sustentável, a opção litúrgica que o pastor faz, e se ele faz para atender ao propósito maior de que tudo aquilo conte a história da redenção centralizado na palavra. Se ele consegue fazer isso e justificar teologicamente, e a igreja o acompanha nessa opção, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum desconforto, sem nenhum problema, eu não vejo problema nenhum dele fazer as adaptações que ele precisa fazer, desde que ele não fira o princípio regulador do culto. O princípio regulador do culto não é uma liturgia estrita que diz que cada coisa tem que estar daquele jeito e não pode estar de outro jeito. Teve uma época, muitos aqui acompanharam, que quando a bateria entrou nas igrejas, era um problema sério, porque as pessoas achavam que só podia se tocar ou cantar na igreja com piano ou com órgão, que são instrumentos europeus ou anglo ou americanos, que não fazem parte da nossa cultura. Mas depois isso foi sendo assimilado. Hoje, na minha opinião, em muitas liturgias, isso já se tornou para além. Eu me sinto muito incomodado, e aí eu tenho dificuldade. Interessante, eu vou para um culto que tem a liturgia mais restrita, de uma salmodia exclusiva, e não me sinto tão incomodado como eu me sinto incomodado quando eu vou em algumas igrejas, e aqui eu não quero citar nomes nem criticar, se você fizer sua comparação aí, é responsabilidade sua, em que o culto virou um show. Que o culto virou um show, virou uma performance aqui na frente. E que muitas vezes os recursos, inclusive visuais, que são usados aqui, distraem os adoradores da essência do que estão cantando, e o visual se tornou mais importante, o estético, do que a essência. Entende? Aí eu tenho mais dificuldade. E tenho muita dificuldade também com quem está dirigindo o culto e exagera naquilo que eles chamam de ministração. E a cada música faz um mini sermão. E aquele mini sermão é uma ministração. Eu acho que ontem a gente teve uma reunião com o louvor, a gente sempre tem reunião de capacitação, e uma das coisas que eu falei foi, existe uma dinâmica aqui na frente. Então, por exemplo, quando alguém está tocando, fazendo um solo em algum instrumento, e você tenta falar uma ou duas frases, nem você consegue ser ouvido, nem a guitarra, que é um instrumento que está sendo tocado para a glória de Deus. Então tem que ter uma dinâmica. Ali você baixa o volume para que a voz sobressaia, tem que ter transição entre as músicas. Tudo isso é importante para que o culto tenha uma continuidade. Mas tudo isso são elementos circunstanciais. Mesmo sendo importantes, são circunstanciais. Agora, esses outros que são, digamos assim, inquestionáveis, inegociáveis, esses são os importantes, são aqueles elementos que não podem faltar no culto. Então não tem um problema nenhum com quem fizer uma liturgia que para a sua comunidade seja só de salmodia exclusiva, contanto que ele não queira dizer que essa é a única forma de liturgicamente uma pessoa confessional na igreja presbiteriana adorar a Deus, porque aí quando ele faz assim, ele está desrespeitando o princípio regulador, que não é de uma liturgia rígida, é de respeito com princípios, e o pastor como o gestor dessa liturgia, prerrogativa exclusiva dele. Certo? Depois você me pergunta? Então tá bom. Obrigado, querido, pela compreensão. Mesmo sentados, curva a sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar agradecendo a Deus por esse momento em que nós estaremos respondendo a Deus em oração aquilo que fomos ministrados. Fale com Deus, coloque sua vida diante de Deus, oremos juntos. Ó Deus amado e querido Pai, nós nos entregamos na Tua presença nesta hora, diante dessa solene convocação que o Senhor nos faz para Te adorar em espírito e em verdade. Ó Deus, nós estamos sempre muito aquém de Te oferecer o perfeito louvor, de ter todo o nosso raciocínio, emoção e volição consagrados a Ti na adoração. Por isso, ó Deus, aperfeiçoa o nosso culto a Ti por meio de Jesus Cristo. Na verdade, assim como não sabemos orar como convém, mas o Teu Espírito intercede por nós com os gemidos inexprimíveis, também reconhecemos e confessamos que não sabemos completa e perfeitamente Te adorar como convém.
aperfeiçoa, treina-nos, capacita-nos, ajuda-nos a levar a sério os momentos em que, no culto, nós devemos ter toda a nossa atenção, devoção para Ti. Ajuda também aqueles que participam, como Teus filhos e filhas nesta igreja, das diversas partes do culto, para que eles possam também ser ministros, servos Teus, do louvor, da adoração, da liturgia. Abençoa esta igreja para que ela continue sendo uma igreja que Te adora em espírito e em verdade, aperfeiçoada pelo Teu Espírito que em nós habita, orientada pela Tua palavra, que é regra de fé e prática também para o nosso culto. É assim que nós Te oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.